Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Muita alegria estarmos aqui nessa noite. Como o pastor Moab bem falou, semanas atrás estivemos aqui numa reunião de casais. E com muito prazer quero apresentar aqui a minha família, minha digníssima esposa, Sinaide. Por favor, fique em pé, Sinaide, Ana Júlia e Ana Sofia. Ana Júlia é mais nova, Ana Sofia é a nossa primogênita. Muitos já conhecem, podem sentar. Ana Júlia e Ana Sofia, de vez em quando elas congregam aqui na Betel, então vocês devem conhecer, quando elas vão visitar a casa da avó e da tia. E é com muita alegria que nós estamos aqui. Mas para que ela não brigue comigo, também faz parte da minha família a minha sogra, que é membro aqui dessa igreja. Eu tenho que deixar bem claro isso, destacar, né? A minha tia, então, a minha cunhada, a tia das minhas filhas. É com muita alegria. Pastor Moab, Igreja Batista Betel, estamos muito felizes de estarmos aqui. Parabéns. Igreja Batista Betel, parabéns pelos 39 anos de existência. Parabéns, pastor Moab, pela maneira como Deus tem usado o Senhor. Deus seja louvado. A maneira como Deus tem conduzido essa igreja sobre o seu pastoreio, sobre a vida da irmã de Cleide e toda a sua família. Nós louvamos a Deus, como também fazendo parte dessa história a vida dos pastores que aqui passaram, como o nosso saudoso e querido pastor Salvador e alguns outros. Deus continue abençoando a Igreja Batista Betel. Irmão Gedro, irmã Sâmara, parabéns pela linda família. Concordo com o pastor Moab, linda família. Deus continue abençoando. Eu fiquei impressionado com a sua filha mais velha, a filha de vocês mais velha, parece muito com Joquebede. Parece muito. Se dissesse que é filha dela, parece demais. Deus abençoe. Amados irmãos, hoje, nas nossas conferências aqui de aniversário, Igreja Batista Betel, nós iremos ver uma temática que o pastor Moab me propôs, muito interessante, que tem a ver com família, a igreja e o desafio dos modelos de família na sociedade moderna. E aí eu peço aos amados para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 24 ao 26. E o pastor Moab também me passou uma referência bíblica que nós vamos falar em Efésios capítulo 5, na ocasião, no desenvolvimento da mensagem. Mas Mateus capítulo 7, vamos estar lendo e vamos estar usando também como um texto base para o nosso sermão. Os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 26, que nós vamos estar lendo logo mais, mas a temática é essa, a igreja e o desafio dos modelos de família na sociedade moderna. E meus amados irmãos, como o pastor Moab há pouco falou, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos numa época ou numa sociedade como se estivéssemos sobre uma areia movediça, e muitas famílias estão se afundando por elas estarem seguindo diversos modelos de família defendidos pelo mundo aí fora. Sim, a autoridade dos pais tem sido contestada, a desconstrução dos princípios da palavra de Deus, a incitação ao adultério, a incitação à imoralidade sexual, a incitação ao abandono, a incitação ao egoísmo, a incitação à indiferença, que começa muitas das vezes dentro de casa, pessoas que dividem o mesmo teto, mas elas não se falam, a incitação à violência, seja ela doméstica, a violência verbal, muitas das vezes, e física, a incitação a diversas práticas que não condizem com o modelo de família proposto pela palavra de Deus. Mas qual o modelo referencial para a tua vida, para a tua família? O Senhor Jesus, do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, uma das suas palavras, ele faz uma analogia que está descrita em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparada a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos lê-la, para que nós pudéssemos observá-la, para que nós pudéssemos meditá-la, para que o conhecimento adquirido dessa palavra fosse observado e colocado em prática em nossas vidas, e colocado em prática na vida da nossa família, e colocado em prática no meio da igreja, e colocado em prática em toda a sociedade, por parte dos filhos e filhas de Deus. É pela palavra de Deus que nós conhecemos as responsabilidades de cada membro da família. A Bíblia, ela é repleta de diversos assuntos. Se você quiser convidar um engenheiro agrônomo para falar sobre assuntos relacionados à agricultura, relacionados à terra, ou qualquer outro assunto do campo, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é um livro genial, e por estarmos falando de família, a Bíblia também fala de qual deve ser o papel de cada membro familiar. Mas antes, nós veremos aqui 3 aspectos. E o primeiro deles, nós vamos falar sobre uma realidade. É a realidade em que vivemos, é a realidade deste mundo, é a realidade em que a igreja está inserida numa sociedade, é a realidade da família pela ótica de um mundo decaído pelo pecado. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 7, versos 26 e 27, Jesus, ele faz uma analogia, referindo-se a alguém que constrói uma casa sobre a areia. É alguém que esta casa, ela não está bem fundamentada, ela não está bem alicerçada, vindo a chuva forte, vindo o vento forte, vindo a tempestade, a chuva vai desabar, porque ela não tem alicerce, porque ela não tem fundamentos, porque ela está sobre a areia. Ela está sobre uma duna que se desloca a todo momento de um lugar para outro, sendo levada pelo vento. E Jesus usa essa comparação, essa analogia, para se referir às pessoas que até ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Sim, nós vivemos numa sociedade onde tudo muda, nada é duradouro. Uma sociedade onde se perdeu a credibilidade, a continuidade das instituições tradicionais, como o casamento e como a família. Existem movimentos feministas que tentam mudar a constituição natural do que é ser masculino ou ser feminino, e que defendem a ideologia de gênero. E isso vai resultar nos novos papéis do casamento, do marido e da mulher. Vem uma pessoa e diz, olha, eu sou alguém, nem diz que é homem nem mulher, eu sou alguém com corpo de homem, mas penso como mulher, me sinto como mulher. Ou vem ela e diz, eu sou alguém que nasci em corpo de mulher, mas penso como homem. Sou atraído por mulheres, mas porque eu penso como homem, mesmo tendo nascido em corpo de mulher. E aí na hora de usar o WC, eu vou usar o WC masculino ou eu vou usar o WC feminino? Eis a questão, e deve-se gerar uma grande confusão na mente dessas pessoas, na mente da sociedade, porque o pecado traz confusão, destruição na vida de muita gente. Nós temos, por exemplo, o avanço das tecnologias. Sim, pastor Neemias ontem falou maravilhosamente aqui, e as tecnologias, elas são extraordinárias, sendo usadas para o propósito para o qual ela foi feita ali. Você usando bem aquelas tecnologias, elas vão ser bem aproveitadas para se cumprir o propósito. No entanto, o mau uso das tecnologias tem feito com que membros de uma casa, membros da família, não se comuniquem presencialmente. As pessoas não conversam mais à mesa como uma família tradicional judaica fazia nos tempos bíblicos.
As pessoas se comunicam dentro de casa, a 1 ou 2 metros de distância, porque tem um na sala, outro no quarto, e se falam pelo WhatsApp, pelo grupo da família. Há um relacionamento muito mais virtual do que presencial. Nós temos o desvio da sexualidade, é outra problemática. Nós temos as várias manifestações da violência, é outra problemática. Nós temos o alto índice de doenças psicossomáticas, doenças que afetam a mente e machucam o corpo físico. Os consultórios estão abarrotados de pessoas por conta de ansiedades, transtornos diversos. Sim, nós temos a questão da banalização do casamento, que se dá pelo divórcio. O casamento é descartável. O casamento é algo que, se não der mais certo, joga-se fora. Como alguém troca de calçado, de roupa, joga-se fora porque ela não está mais se dando bem com aquele companheiro do casamento, com aquela companheira. E, meus amados irmãos, nós temos algumas ideologias presentes neste mundo. Antes de nós falarmos o real modelo, o verdadeiro modelo de família, que nós, enquanto igreja, devemos abraçar, nós precisamos entender quais são os modelos aí fora e quais são as ideologias por trás desses modelos. Como, por exemplo, no mundo pós-moderno, o que prevalece é a ideologia do humanismo. E a ideologia do humanismo é colocar o homem, o ser humano, no centro de todas as coisas. O ser humano é quem é glorificado por seus atos, por suas relações familiares, por suas relações conjugais, e o ser humano é quem tenta resolver os seus próprios dilemas familiares, porque ele se acha o Deus deste século, ele se acha o centro de todas as coisas. É a ideologia do humanismo, e isso tem afetado muitas famílias. Uma outra filosofia é o hedonismo. O hedonismo é uma filosofia também pós-moderna, mesmo ela vindo de tempos remotos, de tempos da antiguidade, mas que ainda influencia muito a sociedade pós-moderna, que por defender a busca incansável e insaciável pelo prazer. Deve-se viver o momento presente, deve-se perseguir o prazer, sem muita preocupação com as consequências. O relativismo é outra marca do mundo pós-moderno. Como o próprio nome diz, tudo é relativo, tudo é aceito, tudo é permitido, dependendo do ponto de vista de cada pessoa. Aquilo que é errado para você, mas para mim que estou neste ângulo, não é errado. Portanto, a maneira como você entende que algo é certo, para mim já é errado, porque tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. E se não existe verdade absoluta, pega-se esse livro chamado Bíblia Sagrada e descarta, joga no lixo. Esse livro que fala de uma verdade absoluta é o relativismo. E por conta do relativismo, há uma tentativa de mudar o princípio original do casamento. O homem e mulher, conforme nós lemos aqui em Gênesis, que é exatamente o princípio instituído do casamento pelo próprio Deus, o homem e mulher, pela filosofia do relativismo, do secularismo, que vamos já falar, o homem e mulher não necessariamente é ou deve ser a única relação absoluta do casamento. Conforme se pensa, o relativismo. Isso é relativo. E se eu que sou homem gostar de outro homem? Aí a mulher diz, e se eu que sou mulher gostar de outra mulher? Eu não posso me casar? Eu não posso ter um relacionamento com esta pessoa? E tem mais, pode ser até homem e mulher. Mas por que duas pessoas? Por que monogâmica? E se nós quisermos acrescentar mais uma terceira pessoa, o chamado trisal, já ouviu falar do trisal? Foi aprovado agora na CCJ, a Câmara dos Deputados, a proibição do aborto.
E o aborto tem sido defendido no mundo pós-moderno. Porque o aborto, de acordo com a mentalidade do mundo pós-moderno, defende o seguinte: usam-se vários argumentos de que é prioritário que a mulher defenda o seu próprio corpo em detrimento da vida de um ser. Se levantam bandeiras ecológicas para defenderem as tartarugas marinhas, para defenderem os peixes do rio, para defender os pássaros. Mas no que diz respeito a um ser que está sendo gerado no útero, não, pode-se valer do aborto, porque o que vem em primeiro lugar, neste mundo pós-moderno, é o corpo da mulher. O casamento é de acordo com a conveniência do casal. Uma mulher que casou-se, eu acho que eu já contei aqui a outra vez que eu preguei, uma mulher que casou-se certa vez, eu achei que fosse piada, ela casou-se com um boneco, não sei se vocês já viram essa notícia. E eu pensei que fosse assim uma piada, mas foi caso de insanidade mesmo. Ela se casou com um boneco, porque é de acordo com as conveniências dessa mulher. É ela que decide como ela quer casar, com quem ela quer casar, porque no mundo do relativismo, do pós-modernismo, ela não é obrigada a casar com um ser humano. Ela pode casar com um boneco, ou ela pode casar com o pet dela, com um cachorro, com um animal, porque é de acordo com o relativismo, tudo é relativo. E além do relativismo, tem-se também o materialismo. E o materialismo, como o próprio nome diz, a vida se resume ao material. A pessoa preocupa-se com o que pode ou não comprar e fica frustrada quando não consegue o que quer. Ela fica por morrer. E além do materialismo, nós temos o individualismo. E o individualismo é outra corrente muito predominante no mundo aí fora, e que pessoas que só pensam em si, elas tentam destruir os lares, os casamentos e as vidas, porque uma pessoa que pensa somente em si, ela jamais vai pensar no outro, ela jamais vai pensar no cônjuge, jamais vai pensar nos filhos, eles jamais vão pensar um no outro no casamento, eles jamais vão pensar nos pais, porque mesmo que haja ali uma casa, membros que se dizem família ou lar, no entanto é cada um por si. Isso chama-se individualismo, porque não há o compromisso de se lutar para salvar um casamento, não há compromisso um com o outro de lutar pela família, não há compromisso de um com o outro de procurar ajuda com pessoas qualificadas e resolver os conflitos dentro de casa. Porque o que reina é o individualismo, é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, e essas coisas dificultam a restauração da família. E tem o secularismo. O secularismo é a maneira, é a ideologia, a forma de pensar conforme este século. E os valores, os ideais do secularismo se opõe à vontade de Deus, se opõe aos princípios da palavra de Deus, se opõe aos princípios judaico-cristãos. E aí, por conta desse secularismo, como o pastor Moab citou há pouco, nós temos visto diversos modelos de família. Existem pelo menos 3 modelos. Na verdade, existem apenas 3 modelos de família que são reconhecidos pela lei brasileira, que é o casamento propriamente dito, conhecido por todos nós, com base no direito de família, mas tem também a união estável. A união estável é uma relação entre 2 pessoas, e aí, olha só, a relação, eu não falei uma relação entre um homem e uma mulher, é uma relação entre 2 pessoas, pode ser entre um homem e uma mulher, mas pode ser também uma relação homoafetiva, desde que essa relação ela seja equiparada ao casamento para fins de herança, para fins de leis de família. E também a lei brasileira,
reconhece um modelo de família monoparental, que é quando há filhos na família, mas os filhos eles vivem ou só com o pai, ou só com a mãe. Por isso, mono, ou é só com um, ou é só com o outro. E esses 3 modelos que eu citei são modelos que a lei brasileira, ela reconhece. No entanto, existem outros modelos que a lei brasileira não reconhece, que contrariam os princípios também da palavra de Deus. E esses modelos de família na sociedade, nós temos a família homoafetiva, a união afetiva entre 2 pessoas do mesmo sexo. A lei brasileira, ela reconhece a união estável, mas ela não reconhece a união homoafetiva. E, meus amados irmãos, não gostaria de dizer isso ainda. Isso contraria também os princípios da palavra do Senhor. Outro modelo de família é a família chamada paralela ou simultânea. É quando uma pessoa tem mais de um vínculo conjugal ou de união estável ao mesmo tempo, sem extinguir nenhum relacionamento ou nenhum dos relacionamentos anteriores. Ele é casado com várias pessoas, é quase uma poligamia, é casado com várias pessoas ao mesmo tempo, paralelo. Parecido com esse tem a família poliafetiva. É quando há uma união afetiva entre mais de 2 pessoas que convivem e se relacionam de forma recíproca. Existem aquelas relações chamadas abertas. Ou seja, eu sou casado, mas nós temos um acordo entre nós, o casal, de que o nosso relacionamento é aberto. Ela pode se relacionar com quem ela quiser e eu posso me relacionar com quem eu quiser. E isso é diabólico. Outro modelo de família, a família parental, se mantém por meio dos filhos, mesmo após o divórcio ou a dissolução da união estável. Outro modelo, a família anaparental, o prefixo a de negação, ou seja, não possui pais, mas é formada por parentes colaterais, por pessoas sem vínculo ou pessoas sem vínculo de parentesco. Crianças que cresceram sem a presença dos pais. E foram criados por parentes, ou por pessoas que não eram parentes, mas estiveram ali na presença daquela criança, ajudando a criar aquela criança. Outro modelo, família composta ou pluriparental, que é um casal que mora com filhos de casamentos anteriores. Família substituta é aquela que oferece os benefícios que uma família deveria proporcionar a uma criança ou adolescente por meio de guarda, tutela ou adoção, e nesse caso é um modelo parental que muitas crianças, infelizmente, ou adolescentes, que perderam seus pais ou foram abandonados pelos seus pais, e aí elas foram abençoadas com a adoção. E nesse caso, é um modelo que existe e que, apesar de terem sido adotadas, mas elas tiveram algum passado, principalmente adolescentes, algum passado crítico na sua vida, e ela vai levar isso para a nova vida ali que está adotando, ou está adotando a sua vida. Portanto, meus amados irmãos, neste mundo secularizado, essa ideia de pai e mãe, essa expressão pai e mãe, é algo do passado no mundo secularizado. Porque agora não se chama pai e mãe. Teve um projeto de lei para extinguir o termo pai e mãe. Agora não se chama pai e mãe, se chama os responsáveis. O jovem casal não precisa mais ter filhos, porque não podem? Não, porque não querem. Está bom demais o casal, e nós adotamos um pet, um cachorrinho, um gato, uma tartaruga, um jacaré. Nós estamos criando e não queremos. Cumprir o propósito de Gênesis, cumprir o propósito divino de procriar, multiplicar-vos e encher a terra. Porque nós temos o nosso próprio propósito e modelo de família. E vocês já ouviram falar sobre poliamor? Poliamor é a mãe que se apaixona pelo filho. Olha que coisa bizarra. E aí ela diz, olha, eu sou tão apaixonado por meu filho que eu quero me casar com ele. Poliamor.
é o incesto. E aí, meus amados irmãos, busca-se influenciar as famílias com esses vários modelos de família, através das mídias sociais, através das artes, através das dramaturgias, através dos cinemas, através das superproduções de Hollywood, através do jornalismo tendencioso, para disseminarem ideias contrárias à vontade, à palavra de Deus. O filme, uma novela, uma série, ela só fará sucesso se ela tiver muita violência, se o gênero for ação, se ela tiver muita confusão, muita fofoca, se ela tiver muito bate-boca, como tem no Big Brother Brasil, se tiver muita discussão, se tiver cenas de, além de nudez e sexualidade pervertida, se tiver também muita cena que enaltece o adultério, enaltece o pecado, enaltece o mundo dos mais espertos desse mundo pós-moderno. Porque se forem filmes ou cenas de novelas que mostra apenas um casal de mãos dadas caminhando na beira-mar, não terá tanta audiência assim. O próprio Estado fornece políticas, justificando que essas políticas são políticas relacionadas a minorias, e, portanto, essas políticas vão exatamente defender as ideologias seculares. Os livros didáticos são patrocinados pelo Estado e contêm textos e imagens contrários ao modelo bíblico cristão de família. E qual é o modelo bíblico cristão de família? Uma família, um casal monogâmico, heterossexual e indissolúvel, até que a morte os separe. 1 João capítulo 2, versos de 15 a 17, diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo aqui são valores. João 3,16, Deus amou o mundo, ali são pessoas, mas aqui João está falando de princípios, ideologias deste mundo. Não ame as ideologias desse mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta é uma realidade. Não poderíamos avançar sem antes falar onde nós estamos no meio do caminho. A igreja está inserida neste mundo, mesmo ela não pertencendo a este mundo. Esta é a realidade. A família pela ótica de um mundo decaído pelo pecado. Mas em segundo lugar, nós vimos em primeiro lugar a realidade, um mundo decaído pelo pecado, suas ideologias. Segundo, vamos ver agora um princípio, a família pela ótica da palavra de Deus. Certa vez Jesus foi questionado pelos fariseus quanto ao divórcio, alegando que Moisés havia dado carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. E aí, Jesus dá essa resposta, porque eles questionam Jesus, deixando Jesus em saia justa. E Jesus disse: Moisés fez isso por causa do mundo decaído, por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Jesus, ele, portanto, voltou a Gênesis capítulo 1. Jesus voltou antes da queda do homem, lá em Gênesis 3. Jesus levantou uma questão de princípio, mas no princípio não é assim. Mas no princípio da instituição do casamento, no princípio da instituição da família, no princípio de todas as coisas, Deus não fez desse jeito. O pecado desmantelou tudo, mas é tudo uma questão de princípio. E aí, voltando a Mateus capítulo 7, Jesus, ele usa outra analogia. Ele vai dizer: mas todo aquele, pois, versos 24 e 25, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Em outras palavras, aquele que edifica a sua casa alicerçadamente sobre uma pedra, sobre uma rocha, pode vir vendaval, pode vir ventos fortes, pode vir chuva, ela não vai desabar, porque ela está alicerçada, há um fundamento que sustenta aquela casa, e casa aqui quer dizer vida, família tem a ver com vida. Portanto, a família que é sustentada, que é alicerçada de acordo com a palavra de Deus, ela que vive em conformidade com a vontade de Deus, pode enfrentar momentos difíceis, mas ainda assim, ela não será abalada, porque ela está sendo sustentada, firmada pela palavra de Deus. Não basta conhecer a palavra, não basta ouvir, porque Jesus disse o seguinte, ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, tem a ver com obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus, e obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus, tem a ver com o alicerce da nossa vida, do nosso lar, do nosso casamento, como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Uma família pela ótica da palavra de Deus, meus amados irmãos, é aquela em que os seus membros cumprem o devido papel para o qual eles foram criados. Portanto, qual o papel, por exemplo, num casamento? Qual o papel da mulher? O papel da mulher, biblicamente falando, no casamento, é de humilhar o marido, é isso? É de desprezar o casamento, é isso? O papel da mulher no casamento é de submissão ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, o apóstolo Paulo recomenda, submetam-se, sejam submissas, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. O capítulo 5 de Efésios, Paulo fala da presença abundante do Espírito Santo na vida dos crentes, ali de Éfeso, e essa presença abundante do Espírito Santo na vida daqueles crentes, ela é marcada, ela é registrada pela comunhão entre eles, pela gratidão que gera no coração deles, e por uma vida de adoração que eles levam, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E essa postura daqueles crentes quer dizer que eles têm uma vida de submissão ao Senhor, seu Deus. Aí Paulo, muito inteligente como era, ele pega essa ideia geral de igreja, uma igreja que se submete ao seu Senhor. Atenção, vós mulheres, assim como toda a igreja se submete ao Senhor Jesus, vós devem serem submissas aos vossos maridos. Toda mulher, toda esposa que entender a realidade da submissão da igreja ao seu Senhor, não terá dificuldades de entender o princípio bíblico de submissão dela para com o seu marido no casamento. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, submissão. Essa submissão, ela só é válida se ela for como ao Senhor. Não tem como uma esposa, não tem como uma mulher cristã se submeter ao seu marido, sem antes ela ser uma pessoa submetida ao seu Senhor Jesus. Esse é o papel da esposa. E ser submetida não é uma questão dela ser humilhada. Homem e mulher, eles foram criados equiparadamente no que diz respeito aos valores perante o seu Criador. Quando Deus fez a mulher idônea, essa expressão idônea, aquela que olha no olho de, ou seja, espiritualmente falando, nós somos iguais perante o Criador. No entanto, o Senhor também estabeleceu papéis, e nesses papéis, Deus deu ao homem um papel, e Deus deu à mulher o outro papel, e o papel da mulher é de submissão, como auxiliadora do seu esposo.
E ai de nós, maridos, se não tivéssemos as nossas mulheres como nossas auxiliadoras idôneas, as nossas conselheiras. Eu costumo dizer que boa parte das nossas decisões, elas são tomadas com a ajuda e o auxílio das nossas esposas. Mulheres sábias que edificam a sua casa, e não tolas que a destroem. Portanto, a mulher que se submete ao seu casamento é uma mulher que entende que ela deve ser bênção na vida do seu esposo. Ela não passa vergonha ao marido na frente dos amigos, na frente da igreja, na frente das outras pessoas, em público. Mesmo que ela discorde dele, mas ela espera o momento certo para conversar com ele, para chamar a atenção dele, e com sabedoria e com amor no coração. Fantástico. O papel é brilhante, o papel de uma esposa. Mas qual é o papel do marido no casamento? Paulo não diz: mulheres, amai os vossos maridos, apesar de que a sujeição já está embutido o amor, mas Paulo faz questão de enfatizar a sujeição. Mas quando vai falar com os maridos, aponta o papel do marido como sendo amar a mulher de qualquer jeito, é isso? Tem um referencial. Amar a mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ainda do versículo 25, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe como foi que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela? Por meio de um amor diferente dos modelos de amores que existem nesse mundo. Os modelos de famílias deste mundo não levam em consideração o tipo de amor que Cristo amou a sua igreja e que deve ser referencial para nós maridos amarmos as nossas mulheres. É um amor incondicional. Ou seja, não existe uma condição para eu amar a minha esposa. Só vou amá-la se ela me amar. Aí já estou colocando uma condição. Mas o amor que Cristo nos amou é incondicional. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Mesmo nós não sendo merecedores, Ele morreu por nós. Foi incondicional, foi um amor gracioso. Um amor que não leva em conta. E se nós temos Cristo como nosso parâmetro, nós devemos também amar incondicionalmente e sacrificialmente. Porque foi assim que Cristo fez, Ele se deu por nós, Ele se sacrificou por nós. É um amor sacrificial. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou, se entregou por ela. E aí Paulo começa a desenrolar o papel do marido, e ele se estende muito mais do que o da mulher. Porque o marido, de acordo com a Bíblia, de acordo com as recomendações do apóstolo Paulo, ele deve tomar a iniciativa de amar a sua mulher. E por que só eu tenho que amá-la? Porque ela não me ama primeiro. Sempre sou eu que tenho que pedir perdão, porque ela não me pede perdão primeiro. Sempre sou eu que tenho que falar com ela, porque ela não fala comigo primeiro. Sempre sou eu que tenho que dizer te amo, porque ela não diz primeiro que me ama. E nós, lembrando que o amor é incondicional, nós não podemos colocar condições. Esse amor de Deus em Cristo Jesus, ele está repleto em toda a Bíblia. Dos relacionamentos da igreja. Jesus disse: se você está levando sua oferta ao altar, percebe que alguém tem algo contra você, Ele não diz assim: espera essa pessoa procurar você, deixa a tua oferta ali, não continua servindo ao Senhor não, vai até ela, vai acertar as contas com ela, depois volta e serve ao Senhor. Aqui não é diferente, porque o marido, assim como Cristo, deve tomar a iniciativa de amar a sua mulher. Porque se Jesus é o nosso referencial, Jesus ele teve a iniciativa de amar a sua igreja. Ninguém obrigou Jesus a fazer isso. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele, Cristo, nos amou primeiro. Tem muitos maridos que querem que suas esposas sejam submissas. Mas esses que exigem a submissão da mulher, eles não querem amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. O amor do marido para com sua esposa deve ser também perseverante. Nos tempos de Jesus, se o marido visse a sua esposa
queimar o feijão, o leite derramou, trazendo a nossa... Opa, minha filha, não dá certo com você não. Ei, vou ali, viu, no sacerdote, vou pedir a emissão da minha carta de divórcio. Não dá mais para continuar com você. Por qualquer besteirinha se separavam. Mas o amor do marido, à luz de Cristo, deve ser perseverante. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Isso é forte, maridos. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez, quando somos contrariados, quando ela erra, até o fim. O marido deve cuidar da esposa como quem cuida de si mesmo. Marido, você gosta de cuidar de si mesmo, da sua saúde, do seu corpo físico, vai à academia, joga um futebol, faz um cooperzinho, corre, gosta de roupas boas, gosta de carro bom, gosta de viver bem, vai à farmácia, compra um remédio, vai ao médico, se cuida a todo momento, faz exames. Esse cuidado para consigo mesmo, para conosco, ele deve ser também para com a esposa. É o que Paulo está dizendo aqui. Efésios 5, 28 e 29. Os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Meus amados irmãos, perguntando aqui a pastor Moab como foi a bênção, como foi o congresso, o retiro de casais da Igreja Batista Betel. Ah, meus amados irmãos, pastor Moab, os olhos brilhantes de alegria, foi uma bênção, pastor Alain. E eu vi as fotos nas redes sociais. E meus amados irmãos, como eu gostaria de ter um buraco de minhoca para que eu pudesse me teletransportar. Eu ensinar, vamos participar, assinar desse retiro aqui. Bênção de Deus. Maridos, bem-aventurados sois vós, por terem investido no seu casamento, na sua esposa, neste retiro de casais. Mas aos que não foram, ai daqueles que não foram. Não percam a próxima oportunidade que tiver. Isso chama-se investimento. Investimento financeiro, investimento emocional, investimento social, investimento pessoal, investimento espiritual. Papel da esposa, papel do marido. Qual o papel dos filhos? Papel dos filhos, honrar os seus pais. No capítulo 6 de Efésios, Paulo começa dizendo: filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. As relações de pais e filhos devem ser no Senhor, com um senso de justiça. Mas infelizmente, alguns modelos de família, os filhos têm tratado seus pais como se fosse o colega da escola, ou como se fosse um parceiro qualquer. Não há respeito algum pela autoridade dos pais. E infelizmente muitos pais pecam pela frouxidão na sua autoridade para com os seus filhos. Mas nós devemos criar os nossos filhos. Os filhos devem amar, respeitar e honrar os seus pais, como no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. E qual o papel dos pais? Paulo diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irritar os filhos não é que você vai fazer o que eles querem. Não irritar os filhos é, na verdade, não investir tempo para com eles. É não ensiná-los o que é correto pela palavra de Deus. E meus amados irmãos, diante de uma realidade, diante da ótica da palavra de Deus, e agora para encerrar um posicionamento, não poderíamos terminar isso aqui sem nos posicionarmos enquanto igreja. O papel da igreja em lidar com esses modelos de família no mundo pós-moderno. Ou seja, qual é a solução, pastor? Qual é a ação da igreja? Porque famílias saudáveis, igrejas saudáveis. E igrejas saudáveis têm a capacidade, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, de influenciar uma sociedade doentia. Porque a todo momento famílias têm vindo à igreja, ou a igreja tem ido a famílias.
E as famílias cristãs, as famílias da igreja, devem serem revestidas de toda a armadura de Deus, para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Sim, a família deve ser protegida contra os ataques do inimigo, cingir os seus lombos com a verdade da palavra de Deus. Ela não deve se vestir com trapos desse mundo, mas ela deve se revestir com a justiça de Deus. A família cristã, ela deve calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Ela deve apagar os dardos inflamados do inimigo, utilizando o escudo da fé, que vence o inimigo e o mundo e suas ideologias seculares. A família cristã, ela deve recorrer ao capacete da salvação e à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui vem algumas lições importantes. Primeira delas, a igreja, coluna e firmeza da verdade, precisa guardar e preservar os princípios éticos da palavra de Deus. Você quer ter uma família solidificada na palavra de Deus? Invista na sua família em participar de escola bíblica dominical, estudos de discipulado, reuniões de pequenos grupos, aos cultos da igreja, em que você vai estar ouvindo juntamente com a sua família os ensinamentos da palavra de Deus. E maridos, pais, compete a nós, sacerdotes do lar, em incentivar os nossos filhos, em acompanhar as nossas esposas, em guardá-los e ensiná-los, porque esse é o nosso papel. As portas da igreja precisam estar fechadas para os valores e costumes deste mundo corrompido. E isso é possível pelo ensino da palavra de Deus. Essa palavra que é ensinada, ela precisa, portanto, ser praticada. Ela precisa ser passada para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para homens e mulheres, os adultos, para todos os membros da família. Pais, filhos, mães, casais. A igreja deve realizar trabalhos intensivos. E eu sei que a Igreja Batista Betel tem feito isso. Com noivos. Pastor Moab, nós vamos casar. Pastor Moab, vamos marcar nossos encontros pré-nupciais para estudo da palavra de Deus. E os noivos vão estar sendo acompanhados pelo pastor, pela irmã de Cleide, pela família, o casal pastoral. Precisamos incentivar os casais, os pais e filhos pelo fundamento da palavra de Deus. Assim não pereceremos sob os ataques contra a família, mas glorificaremos a Deus. Ouvintes da palavra do Senhor, nesses últimos dias, somente a família que obedece à palavra de Deus conseguirá triunfar sobre as investidas de Satanás. Podem vir chuva forte, vento forte, vendaval, mas a casa, a família, a igreja que teme ao Senhor não será abalada, porque ela tem a sua sustentação na rocha, no fundamento Cristo Jesus. Que as nossas famílias declarem: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Que as nossas famílias declarem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que as nossas famílias declarem: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Que Deus seja glorificado na obediência da mulher ao seu marido pela submissão do casamento. Que Deus seja glorificado no amor do marido pela sua esposa em seu casamento. Que Deus seja glorificado no amor do marido pela sua mulher em seu casamento. E que Deus seja glorificado na honra dos filhos pelos seus pais. E que Deus seja glorificado na sabedoria dos pais em não irritar os seus filhos. Assim, casamentos são restaurados. A relação pais e filhos é ajustada. A família é edificada. Os modelos seculares de família são descartados, quando Deus é a base de sustentação do nosso lar. Porque, como diz o salmista no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Talvez existam aqui membros da família, e só precisa, Deus sabe quais são essas pessoas, estejam precisando de uma restauração no seu casamento, uma aproximação maior com o seu filho, com seus pais. Famílias que carecem de restauração do poder de Deus. Famílias que carecem de liberar perdão. Famílias que carecem de receber perdão, reconciliação. Famílias que carecem de uma entrega de vida a Deus. Vamos orar? Bendito Deus, nós queremos louvar o teu santo nome pelos teus feitos maravilhosos sobre a família chamada Igreja Batista Betel.
um grupo de pessoas, de servos do Senhor, pais de família, mães de família, filhos, marido, mulher, ó Deus, que tem buscado, ó Pai, a Tua presença, tem buscado temer o Teu santo nome, pessoas salvas, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, batizadas, que temem ao Senhor, e que diante das dificuldades carecem, ó Deus, de uma restauração, carece de orientação da Tua palavra. Protege cada uma delas dos ataques, ó Deus, das ideologias deste mundo. Que os modelos de famílias seculares não sejam, ó Deus, adicionadas em suas vidas, mas que somente este único modelo, dito aqui pela Tua palavra, instituído lá em Gênesis, ó Deus, entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe, numa relação de respeito entre pais e filhos, e numa relação de autoridade também entre pais e filhos. Ó Deus, se há famílias aqui doentes, famílias, ó Deus, em crise, rachadas, casais, que a Tua mão restauradora sare, cure cada uma delas, pelo mover da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus amados.